Legal. Eu diria que a documentação pedagógica é o elo mais concreto dessa relação. Eu diria que é a melhor forma, não só de comunicar os processos vividos dentro dos muros da escola, como também de aproximar essa relação com as famílias e com a comunidade, né? Eu vou, antes de falar aqui, trazer o meu relato, eu vou falar que lá no princípio, né, quando a Loris Malaguzzi, então, começa a desenvolver essa abordagem, primeiro na escola de Villa Cella e depois eles vão ampliando para outras escolas, eles lançaram uma exposição que, a princípio, que rodou o mundo, mas que, a princípio, chamava O Olho que Salta o Muro. E eu acho muito peculiar esse título que foi dado, porque não só isso, mas ela traz nesse título essa mensagem, essa ideia de que aquilo que está dentro da escola precisa saltar os muros, né? A gente precisa conseguir comunicar para que as pessoas compreendam e, compreendendo, valorizem aquilo que acontece dentro da escola e que muitas vezes, infelizmente, fica relegado ao universo dos professores. Nem as famílias e nem a comunidade, nem o entorno sabe o trabalho ou a natureza do trabalho que se faz naquela instituição. Então, essa exposição que eu falei depois mudou de nome, né? Passou a se chamar Assim Linguagens da Criança, que aí ficou super famosa esse título, que depois deu até nome para um dos livros bastante conhecidos da abordagem. E era uma forma que o Malaguzzi encontrou de levar para fora dos muros da escola a potência da produção que as crianças e das investigações, né, das produções e das investigações que as crianças desenvolviam junto com os adultos dentro das escolas, para que todo mundo pudesse entender que escola é essa, de que escola nós estamos falando, qual é o conceito dessa escola, qual é a identidade dessa escola, porque essa escola não é aquela escola, né, que naquela época lá em Régio a igreja defendia, enfim. E aí, na minha experiência, o que eu vejo na escola que eu atuo é que compartilhar com as famílias a documentação pedagógica que a gente produz ao longo das investigações que as turmas vão levando a cabo, tem estreitado demais os nossos laços com as famílias, né? O vínculo que se estabelece entre a gente. Por quê? Porque as famílias, como eu disse, passam a saber, entender o que é que a gente faz dentro da escola, por que é que a gente faz aquilo que a gente faz da maneira que fazemos e não de outra, né? A gente muitas vezes tem comparações das famílias pensando, mas na minha época, na minha escola, não era assim. E aí, na medida que a gente compartilha a documentação e todos os processos, as teorias que as crianças vão desenvolvendo, toda a construção, tornando visível o pensamento das crianças em torno das investigações que eles vão fazendo e que dialogam com o currículo da infância, no meu caso, né, eu atuo numa escola da infância, os pais compreendem. E quando compreendem, eles também passam a olhar a criança de outro lugar. A sua imagem de criança também muda. E aí, depois disso, muda a imagem que ele tem do professor e, por consequência, a imagem de escola, né? Então, eu diria que a documentação é o elo que permeia essa relação e que torna ela cada vez mais próxima, né? Com um vínculo mais consolidado. E em relação à comunidade, é importante que a gente também divulgue justamente pelos mesmos motivos, para a gente dizer que escola é essa, que escola nós queremos, né? A gente costuma dizer que a revolução vai acontecer pela escola da infância, porque a gente precisa mostrar de que escola falamos, né? Então, na escola que eu atuo, por exemplo, logo no hall de entrada, tem muitas documentações pela parede. Então, visitas que chegam, pessoas que vêm visitar a escola, pessoas que não são familiares, né, das crianças da escola, eles ali, logo de cara, já conseguem entender quais são os nossos princípios, quais são os nossos valores, qual é a nossa identidade, o que é que a gente defende, né, enquanto instituição. A gente tem que entender que educar é um ato político, né, como já dizia o Paulo Freire, ele nunca é neutro. Aliás, Paulo Freire tinha uma relação bem próxima com Malaguzzi. Não é um ato neutro, é um ato político e não partidário, mas um ato político no sentido de que a gente faz as nossas escolhas não são neutras, elas são sempre munidas de muitas intencionalidades pedagógicas, no caso, e a gente precisa ter clareza dessas intencionalidades. E a comunidade também.
Então, na medida que a gente usa a documentação como a ferramenta que também comunica a vida que acontece dentro da escola, a sociedade, a comunidade olha para a escola de outro lugar, valorizando a escola e os seus profissionais, entendendo que aquilo ali que está sendo feito não pode ser feito por qualquer um, né? Exige muito estudo, muito aprofundamento, é um processo extremamente complexo e que só quem pode falar dele somos nós, né? Os profissionais da educação. Questões aí que vale a pena a gente comentar, acho que a gente ainda tem tempo. Sim, essa não é uma abordagem da educação infantil, né? Quando ela foi criada na educação infantil, até hoje ela acontece, né, em régio, em grande parte na educação infantil, mas não só, porque eu não sei se todo mundo sabe, essa é uma informação que às vezes as pessoas desconhecem. Desde 2008, 2009, Reggio Emília começou a pensar num projeto de continuidade, e eles têm uma escola, que é a Escola do Centro Internacional Loris Malaguzzi, que é uma escola que atende até os 11 anos de idade, então o que para nós seria o nosso equivalente do ensino fundamental 1, né? Então, sim, esta abordagem que para nós parece caber, né, ser tão coerente naquilo que a gente defende para a educação infantil, quando a gente pensa no ensino fundamental ou daí para frente, fica parecendo que não dá, que é impossível, né? Ou não, pelo menos, nos moldes desse ensino fundamental que a gente tem. Então, eu quero dizer que sim, é possível. Em primeiro lugar, essa abordagem, lá em Reggio mesmo, ela já acontece para além da educação infantil. Essa escola do Centro Internacional Loris Malaguzzi atende crianças de 3 anos até 11 anos. E lá, todas as escolas são públicas. Essas escolas das quais eu estou falando são escolas municipais. Não são todas as escolas da cidade, né? Lá tem escolas estaduais, tem escolas privadas, a gente está falando das escolas municipais. Tem escolas conveniadas, de entidades, a gente está falando das escolas municipais da primeira infância, e que tem os nidos, que para a gente é creche, né, de 0 a 3 anos, aí é a primeiríssima infância, as escolas da primeira infância, que é de 4, 5 anos, e tem esta escola que, então, desde 2008, 2009, eles começaram a pensar nesse projeto de continuidade, que é uma escola modelo, que tem gerado aí muitas pesquisas do mundo todo, porque todo mundo hoje quer entender como é que se dá essa continuidade, né? Que me parece que as pessoas já estão bem próximas disso, pensando na educação infantil, mas que no ensino fundamental isso seria uma grande incógnita. Então, na verdade, para a gente falar disso, a gente precisaria de uma outra live, mas para dizer que sim, isso é possível. Eu dei aula há muito tempo na universidade, então, com as alunas do curso de pedagogia, eu usava a documentação pedagógica como uma ferramenta de trabalho, porque quando a gente fala da documentação, a gente não está falando do sujeito, a gente está falando do docente, né? É claro que o sujeito, no caso o aluno, seja criança, ou jovem, ou até o adulto, ele é parte desse processo, mas a gente está falando de uma ferramenta, como eu disse, né? De uma estratégia pedagógica que é usada pelo docente. Então, se os princípios são mantidos, são respeitados, isso pode ser aplicado em qualquer faixa etária, né? Então, é a primeira questão aí, que a gente não está falando de uma abordagem que é específica para a primeira infância. Ela nasceu em escolas de primeira infância, ela se desenvolveu em escolas de primeira infância, mas a gente sabe que de muitos relatos nesse sentido, a gente tem muitas escolas boas no Brasil que adotam a abordagem e que têm esse projeto de continuidade no ensino fundamental, e que vale a pena acompanhar, e que, como a gente disse, não são as escolas de Reggio, não é cópia, né? São escolas que se inspiram e que dialogam com a abordagem defendida por Loris Malaguzzi, né? Que é disso que a gente está falando. A segunda questão é que, sim, é possível nas escolas públicas, né? Como eu disse lá, as escolas são públicas, e tem uma coisa que eu gosto de falar bastante também, que é a questão do número de alunos, né? Porque as pessoas têm uma falsa ideia de que são 5 alunos por turma, e não é verdade. São 26 crianças nas escolas da infância. Eu sei que no nosso país, às vezes, a nossa realidade é de 40, mas aí eu quero abrir um parênteses e dizer que 40 é impossível em qualquer abordagem, né? Vamos combinar que 40 crianças, 40 jovens, não funcionam em abordagem nenhuma. Em nenhuma dessas possibilidades a gente vai conseguir
ter esse olhar sensível, esse olhar cuidadoso, esse sujeito ativo, onde a gente tem uma turma em que, com um único professor, muitas vezes. Então, 40 alunos, a gente não está falando disso. Mas a gente também não está falando de 5. A gente está falando de turmas com 26 crianças e 2 educadores. Né? Nos nidos, são de 15 a 18 crianças com 2 educadores. Só tem um terceiro educador quando aquela turma exige por algum motivo mais específico. Então, a gente está falando de que é possível, né? A gente consegue fazer. A questão está muito mais na estrutura organizacional. Então, como eu disse, precisa ser uma instituição que escolha trabalhar com abordagem. Por que é tão difícil na escola pública ou nas redes? Né? Eu trabalhei muito tempo, eu sou funcionária pública, e trabalhei muito tempo na Secretaria de Educação, coordenando políticas públicas, e eu conheço muito bem de perto o desafio que é a gente pensar numa única abordagem, numa rede com 5.000 alunos, por exemplo, né, como era meu caso. E aí, então, no que a gente investia? Em formação de professor, porque também não pode ser por imposição, né? Vamos trabalhar esta abordagem, pronto, e acabou, porque a gente sabe que não é assim que funciona. O professor precisa ter formação, precisa ser convidado a refletir sobre aquilo para encontrar sentido. Se a gente diz que precisa ter sentido para as crianças, precisa ter sentido para os educadores. E essa conversa de que parem tudo que vocês faziam até agora, que a partir de agora vai ser outra coisa, nunca funcionou e nunca vai funcionar. Né? É um processo que exige formação contínua e muitas discussões para que a gente possa começar a repensar a nossa prática. E ainda que a gente não faça à luz de Reggio Emília, a gente possa questionar elementos daquilo de uma escola, de paradigmas que a gente entende que não servem mais. Né? Então, nesse sentido, o que Reggio nos traz para pensar é trabalho com pequenos grupos, né? Então tem uma organização de jornada lá que é mais estendida, então as crianças ficam mais tempo, eles ficam em período integral, que não é o nosso período integral das 7 da manhã às 19, né? Às 16 horas já está terminando, e tem toda uma organização para isso. Tem trabalhos difusos, né? Então, o ambiente funciona muito, como eles chamam, terceiro educador, porque tem 2 educadores na sala, o ambiente é o terceiro. Então, existe todo um cuidado com a preparação do ambiente que faz com que a gente possa descentralizar o papel do adulto. O adulto não é aquele que tem que conduzir o grupo a todo tempo, em todo lugar. As crianças têm agência, né, para escolher no que elas vão trabalhar, com o que elas vão trabalhar. Parece mágica, né? A gente olha de fora, eu também já estive nesse lugar de pensar, não é possível, isso não funciona. E aí, quando a gente se aproxima, a gente vai estudar, se tiver possibilidade de ir até lá e visitar, a gente vai ver que não é só uma questão que funciona porque a Europa aqui nunca vai funcionar, não é isso. É uma questão de uma organização institucional que dá condições para que o trabalho funcione obedecendo, seguindo, respeitando esses princípios. Então, o trabalho em pequenos grupos, porque com 26, a professora não dá conta de atender os 26 ao mesmo tempo, né? Então, ainda que sejam 2. Então, as crianças têm agência, tem um momento que eles estão juntos em assembleia, depois eles se separam para ir trabalhar nos pequenos grupos, depois voltam para o grande grupo. Então, essa dinâmica de trabalho, essa logística de organização da turma, que faz com que seja possível isso acontecer, né? E aí a gente tem, não sei se vou ter tempo aqui de dar possibilidades, mas a gente tem muitos lugares para pesquisar a respeito, como eu disse, muitas instituições que fazem trabalhos exemplares à luz dessa abordagem, né, no nosso país, inclusive escolas públicas, né, eu não estou falando só de escolas privadas, inclusive escolas públicas, então é possível sim fazer. É claro que é uma abordagem que exige que a gente se recoloque, né, diante dessa cena, desse cenário, diante das nossas prioridades e aquilo que a gente entende como educação, na medida em que essa escola que a gente conhece, em que o professor é o detentor do saber, ele está lá na frente, seguindo o manual, escrevendo na lousa, e as crianças passam o dia repetindo, reproduzindo e sendo cobrados na avaliação, não é dessa escola que essa abordagem fala, né? Essa é uma escola que celebra as diferenças, e que nessa abordagem, essas diferenças, elas são consideradas, elas não são anuladas. Então, é na diversidade que a gente entende que está a riqueza
dessa abordagem. Mas, sem dúvida nenhuma, isso é muito mais trabalhoso, isso é muito mais complexo e exige muito mais formação do professor e da instituição e da equipe pedagógica como um todo.